raposa que come uva, tem o dente degotado, homem que faz machado, já pode chamar ferreiro, nego do beiço coveiro, tem o pé aparentado. Rádio Web EO, aqui se faz, aqui se paga. Eu que sei, fico quieto. Desde 1956, para Ivupens, qualidade é norma obrigatória. Por isso, toda vez que você precisar de tubos pretos, galvanizados e plásticos à pronta entrega, em todas as bitolas, é recomendável conhecer propostas Ivupens, porque sua obra não pode parar. Ivupens, na Presidente Roosevelt, 865, Porto Alegre. Mãos à obra. Chegou a hora. Pare de namorar. É hora de pedir em casamento a mão de seu público-alvo. O Dia dos Namorados está chegando. Quer saber, cara anunciante, quanto custa para realizar este casório? Ligue para a Rádio Web EO, Estratégias em Mídia Digital. Rádio Web EO, a melhor relação custo-benefício para qualquer verba. Aliás, para anunciar na Rádio EO, é bom dizer que aceitamos verbas inferiores a R$1 milhão. Não ficou muito bom, acho que eu tô gripada. EO. Rádio Web EO, aqui se faz, aqui se paga. Se você pensa que cachaça é água, cachaça não é água não. Vem aí, nem mais nem menos, com o insuperável Marino Boeira. Alô, o insuperável Marino Boeira está de volta, então, nem mais nem menos. Vamos conversar hoje um pouquinho sobre uma relação muito complicada, né? Uma relação entre a mídia e pessoas públicas, né? Todo mundo sabe que alguns jornais, algumas emissoras de rádio, televisão, vivem muito do aproveitamento, né, do que fazem, do que dizem, do que escrevem, né, como se comportam, principalmente, figuras que se tornaram públicas, personalidades no mundo das artes, da política, do esporte, etc., né. É diferente o comportamento que deve assumir uma pessoa que, por alguma razão, tem responsabilidade de ser uma pessoa pública, uma pessoa que de alguma forma, né, ajuda a formar opinião, né, a respeito da sua prática, se é um jogador de futebol, a respeito do esporte, se é um artista, a respeito dos meios artísticos, enfim, né, da política, né, o comportamento de um político sempre é observado com uma lupa, né, os presidentes, os deputados, os governadores são vistos permanentemente pela mídia, né, e as pessoas formam uma opinião a respeito deles e, de algumas maneiras, se sentem até tentados a imitá-los, né, dependendo do tipo de procedimento que eles adotam, né. O diferente, por exemplo, das pessoas comuns, né, de pessoas como nós, por exemplo, você pode chegar em casa, ficar de cueca, de chinelo, de dedo, né, tá bem, você está em casa, de pijama, né. Já alguém que tem um certo relacionamento maior com o público através dos meios de comunicação, tem um compromisso de ter uma postura, uma aparência, né? Quando ele se apresenta para o público, ele se apresenta com uma certa aparência razoável, né? Uma aparência que não crie, que não fira, né? Não cause um espanto, né? O seu leitor, o seu ouvinte, etc., né? Mas isso nem sempre é observado, né? Isso nem sempre ocorre. Nós vivemos hoje num país cujo presidente da República é um péssimo modelo, né? Péssimo exemplo, né, de comportamento, né? Alguém que não tem o mínimo respeito, né, pela sua condição de presidente da República, né? Alguém que há poucos dias resolveu provocar um turista oriental, fazendo sinais e fazendo perguntas a respeito do tamanho do seu órgão sexual, né? É impressionante, né? Que o presidente da República, e não foi só nessa ocasião, né? Ele parece que se esmera, né, em ter esse tipo de comportamento inadequado, né, para um presidente da República, né?
Ninguém pode esquecer quando ele esteve nos Estados Unidos, aí numa outra área, quer dizer, num outro tipo de equívoco de comportamento. Já aí não é a linguagem chula, não é o apelo aos piores elementos, às piores coisas, os piores valores das pessoas, mas um comportamento indigno de um presidente do Brasil. Quer dizer, ao estar nos Estados Unidos, ele faz questão, né, de se colocar em continência, como os militares gostam de fazer, apesar de ele hoje não ser mais militar, né? Em continência a bandeira americana, né? Todo mundo viu isso, as fotos estiveram publicadas, né, no mundo inteiro, né? Quer dizer, quando um presidente da República de um país, qualquer país, né, por menos expressivo que seja, se dispõe a fazer esse tipo de pleito, né, de submissão a um outro país, né? Imagina, por exemplo, acho que qualquer país centro-americano, por menos expressivo que seja, seu presidente não sabe que não deve fazer isso, que não pode fazer isso, né? Mesmo que queira ser americano, mesmo que gostaria de ser um americano do norte, do estadunidense, ele não pode, né, fazer isso, mas o Bolsonaro fez, né? E se achou ainda muito importante, muito afirmativo, né, ao fazer isso. Não é surpresa nenhuma, né? Todo mundo lembra que quando ele era apenas um deputado, ele era deputado federal, naquele episódio do impeachment, né, da Dilma, onde os deputados se esmeraram em cada um dizer uma bobagem maior que a outra, né? O sujeito votou pela avó, pela tia, pelos filhos, pela irmã, pelos padrinhos, né? Enfim, cada um escolheu a pior forma, né, de, em vez de dizer pura e simplesmente sim ou não, ocupar alguns segundos, e aí de novo, né, quer dizer, meus poucos segundos de fama, quer dizer, 300 e poucos deputados, ou mais, quase 500 deputados, vão votar, quer dizer, alguns totalmente inexpressivos, mas como estão em mídia nacional, como estão sendo vistos no Brasil inteiro, querem ocupar mais do que o tempo que gastaria para dizer sim ou não, né? Então, dedico seus votos a uma ou outra pessoa, a uma ou outra instituição, pura e simplesmente para aparecer, né? Para ficar mais tempo no ar, né? Mas mesmo naquela ocasião, o atual presidente se esmerou em dizer a pior coisa que alguém poderia ter dito, né? Diz que votava em nome do coronel Brilhante Ustra, né? Quem era o coronel Brilhante Ustra? Um torturador, né? Alguém condenado, né? Mesmo no caso do Brasil, onde todo aquele longo período, né, da ditadura militar, com torturas, mortes, né, reconhecidas, né? Mesmo naquela fase, ele se destaca, né? Ele se destaca, quer dizer, a maioria acabou não sendo condenado, ninguém foi condenado, poucos foram. Ele foi um dos poucos reconhecidamente apresentado como torturador. E o Bolsonaro, naquela ocasião, disse que votava em nome do coronel Brilhante Ustra, né? É lamentável, né? Mas isso também não é novo na história do Brasil, né? Se você lembrar, na década pouco antes da década de 50, de 46 a 50, aquele período do governo Dutra, veio ao Brasil o general Dwight Eisenhower, né, presidente dos Estados Unidos, tinha sido comandante das tropas americanas na guerra, né, uma figura internacionalmente conhecida, talvez uma das maiores personalidades do mundo, veio ao Brasil, fez uma visita à Câmara de Deputados no Rio de Janeiro, na época, e o deputado baiano, Mangabeira, se abaixou, porque o Eisenhower estava no tribunal para beijar a mão do Eisenhower. Isso essa imagem, né? Depois foi dito que realmente ele estava apenas não teria beijado a mão, teria apenas feito uma genuflexão diante do coisa, nem isso também, mas enfim, que tinha se aproximado do Eisenhower, estava num púlpito, mas o que a imagem mostrou para o mundo inteiro é um deputado federal brasileiro beijando a mão de um presidente americano, né? Um general americano. Então, o comportamento de figuras públicas é importante. Essas pessoas deviam ter uma precaução maior, né, com a sua imagem, que reflete, de alguma maneira, já que são figuras conhecidas, algumas delas populares, né, figuras que, de alguma maneira, influenciam o comportamento dos outros, né. Essa semana, agora, tivemos esse episódio todo envolvendo, talvez, uma das personalidades públicas mais conhecidas do Brasil, né,
o jogador Neymar, né? Esse episódio envolvendo o jogador que está começando agora o trabalho de preparação da seleção brasileira, né? É lamentável, né? Quer dizer, uma figura, quer dizer, ele não poderia ter feito o que ele fez. O que ele fez? Qual é a mácula dele nesse projeto, né? Mas vamos falar um pouquinho dele um pouco antes, né? Para ver os antecedentes desse jogador, ver como ele se expõe, né? Como ele esquece o fato dele dele ser, ou ter sido, ou ser ainda um dos maiores jogadores de futebol do mundo, né? Certamente os europeus não acham que ele é o maior, porque nunca deram para ele o título de melhor jogador do mundo, né? Inclusive nessa última escolha não figurou nem entre os selecionáveis, né? Mas tudo bem, é realmente um grande jogador, é realmente uma figura ímpar, é uma figura que as crianças principalmente imitam, né? Quer dizer, qual é um menino de vila que não gostaria de ser o Neymar com a sua habilidade de fazer golo, driblar, etc., né? Então veja os episódios que ele se envolve. Na Copa do Mundo, que poderia ser a redenção dele, poderia ser o momento de extremo brilho dele, o momento em que ele pudesse ajudar o Brasil a ganhar o Campeonato do Mundo, ele teve uma atuação pífia, né? Quer dizer, não apenas não foi o melhor jogador, não apenas não conseguiu ajudar o Brasil a ganhar os jogos, como se envolveu em pendengas e situações muito pouco corretas, né? Aquela ânsia de influenciar os juízes, de jogar no chão, de rolar no chão, causou espanto para os europeus, né? Quer dizer, mesmo ele jogando lá, né? Mesmo muitos brasileiros jogando lá e levando lá para a Europa esse mau hábito, né? De rolar no chão, quer dizer, você vê um jogo de futebol, o sujeito sofre uma falta aparentemente comum, rola no chão, quer dizer, se você não está habituado, não criou-se disso, isso já não se tornou um hábito, né? Você fica espantado, quer dizer, aquele sujeito morreu, chama a ambulância, né? Está morto, está ferido gravemente, 2 minutos depois já está correndo de novo, né? É uma prática totalmente antiesportiva, totalmente inadequada, e que a mídia, por ir repetindo, por não fazer uma crítica muito mais séria a respeito disso, né? Permitiu que hoje você vai ver uma pelada de várzea, o sujeito sofre uma falta, faz a mesma coisa, rola no chão porque ele viu, né? Fazendo na televisão, como imitava o gesto do Pelé pulando no ar para comemorar um golo, né? E depois cada um dos jogadores de futebol inventou uma maneira diferente de comemorar golo, algumas engraçadas, inclusive, outras profundamente ridículas, né? Tinha um jogador de futebol que começou aqui no Inter, depois foi jogar na Europa, né? Foi um centroavante aqui do Inter, depois foi jogar na Europa. E num dos primeiros gols que ele fez lá, ele imitava um cachorro urinando na bandeirinha de escanteio. Né? Os caras olharam com espanto. Mas vamos voltar ao Neymar, né? O Neymar na Copa do Mundo é uma figura apagada, né? Só se destacou pelaquilo que não devia fazer, né? Tentar influenciar os juízes, fingir faltas que não estavam ocorrendo com aquela intensidade que ele dizia. Bom, trocou o time espanhol pelo time francês, né? Ganhando muito dinheiro, um homem muito, muito, muito rico, né? Se envolveu agora há pouco na França, naquele episódio que ele bateu, deu um soco num jogo de um torcedor, quer dizer. O time dele havia ficado em segundo lugar, ou em terceiro, estava recebendo as medalhas correspondentes a esse lugar, subiu em direção à tribuna de honra e alguém, possivelmente um torcedor, nem imagino se o Neymar também compreende o francês das ironias de um torcedor, mas alguém mexeu com ele e ele prontamente deu um soco no sujeito, né? Incompreensível isso, né? Quer dizer, sabendo que naquele momento estava sendo observado pelas câmaras de televisão, pelo cinema, de todo mundo, né? Enfim, agora veio para disputar esse campeonato aqui da América, aqui, né? Que obviamente o Brasil deve ganhar, né? Porque parece que somos muito melhores que os outros, hein, em todo caso. Esperamos que pelo menos aí ganhe, né? Mas enfim. Aí, enquanto os jogadores vão nos seus carros ou vão de ônibus para a concentração, ele vai de helicóptero, né? Se um clube é um grupo, é um time, como dizem os ingleses, né? Quer dizer, é uma organização de todos, cada um tem a sua função e todos estão juntos, né? E é o discurso que eles fazem, de pegar junto, lutar junto, somos um grupo, etc.
uns vão de helicóptero e outros vão de carro. Quer dizer, é meio estranho, mas tudo bem. Quer dizer, ele tem um helicóptero com o nome dele e ele vai, né? Mas agora ele se envolveu nesse episódio de um possível estupro, né? Quer dizer, a questão nem é exatamente isso aí, né? Hoje esse cronista da Zero Hora, o Davi Coimbra, se dispôs a defender o Neymar, né? Diz que ele tinha caído numa armadilha. É possível, né? Até alguns elementos, né, dessa história conduzem a isso aí, né? Quer dizer, entrou uma mulher em São Paulo, se dispôs a levar a mulher para Paris para ter uma relação com ela, colocou a mulher num dos hotéis, no Hotel Sofitel, no Champs-Élysées, hotéis caríssimos, quer dizer, gastou bastante dinheiro e tal, mas para ele não deve significar nada, né? Levou a mulher para ir a Paris para ter uma relação sexual com ela. Aí começam as divergências, né? Quando voltou ao Brasil, essa mulher registrou na polícia um boletim de ocorrência acusando o jogador de tê-la estuprada, né? Ter sido estuprado pelo Neymar, né? Não nega, aparentemente, ela de que teria ido lá para ter um relacionamento com ele, mas de que em determinado momento, ou na primeira, ou na segunda, ou na terceira vez, resolveu que não queria mais, ou não se achou que ele teria tido um procedimento agressivo, né, em relação a ela, estaria embriagado e uma atitude agressiva em relação a ela. A partir desse momento, é uma questão que teria que ser resolvida na área judicial, na área da polícia. Quer dizer, é comum isso, jogadores e pessoas famosas serem assediados, serem postos nessa situação de extorquir, quer dizer, não são apenas mulheres, outros que tentam se aproveitar de jogadores e personalidades famosas para tirar alguma vantagem financeira. É possível que seja isso, né? Que tenha ocorrido isso aí, mas era uma questão a ser discutida, a ser apresentado provas, né? Se é possível apresentar provas de algo que aconteceu dentro de um quarto de hotel, mas enfim, era essa a questão, né? Quer dizer, ele na posição de vítima, porque se diz que alguém estava querendo aproveitá-lo, ela se colocando na posição de vítima, dizendo que foi violentada por outra pessoa. Quer dizer, então, é uma questão primeiro policial e depois da justiça. Aí que é a coisa que impressiona, como é que uma figura pública como ele, com milhões de assessores de diversas áreas jurídicas, de comunicação, etc., se dispõe a publicar, como ele publicou, um vídeo dando a sua versão da história. Tudo bem. Quer dizer, até o início do vídeo está certo. Ele resolveu defender a imagem dele e colocou o seu ponto de vista, dizendo que ele não tinha feito isso. O vídeo, até certo ponto, é meio ridículo, né? Porque ele podia ter treinado melhor, né? Ele repete com a cara de vítima, né? Que ele é um bom rapaz, que ele nunca faria isso, que ele foi criado, né, com muito esmero e carinho pelos pais, pela família, né? Enfim, que ele jamais faria que ele é um homem decente, etc. Tá, tudo bem, tá. É a versão dele, correta, tem direito a fazer isso. Só que a partir daí, ele cometeu um equívoco muito grande, né? Ele colocou textos de um diálogo dele com a mulher. Né? Colocou não só textos do diálogo, como imagens dela, imagens dela nua ou com pouca roupa, né? Da intimidade dela, de coisas que ela dizia para ele. Isso ele não pode fazer, né? Isso obviamente ele não pode fazer, né? Inclusive nas imagens que são vistas, né, no vídeo, aparece o filho dela, né? Uma criança que parece que em algum momento o Neymar disse que ajudou, ou enfim, que a criança talvez até tivesse ele como um símbolo, etc., né? Um símbolo de valor, um símbolo de qualidade, etc. Mas essa publicação do vídeo dele é profundamente equivocada e corrobora isso que está colocando. Cadê? Como é que uma figura pública se dispõe a fazer isso? Ele está sendo agora investigado por um crime.
Quer dizer, além, vamos dizer, da denúncia feita em São Paulo pela mulher, vamos dizer que se vai dar ou não alguma coisa, não, a gente nunca pode esquecer, por exemplo, que outros casos com os jogadores famosos eles tiveram problemas. O Cristiano Ronaldo pagou um dinheiro muito grande para fazer um acordo num processo parecido que esse que ele teve lá na Europa, né? Então, não é assim, quer dizer, não é que o jogador, porque é famoso, que ele vai se livrar rapidamente disso, né? Não é bem assim. O Cristiano Ronaldo fez um acordo de valores muito altos, né? Assumindo a culpa. O Neymar não vai assumir, já disse que não tinha culpa, e que ele tem comprovações que foi de livre e espontânea vontade esse acordo entre um homem e uma mulher, como ele disse, né? Enfim, que ele não tem culpa. Agora, a postagem do vídeo, essa postagem foi reconhecida como um equívoco, né, de uma personalidade pública, que ele retirou o vídeo do ar, né? O vídeo não está mais no ar, mas o papel maléfico que tem já foi cumprido. Quer dizer, hoje as notícias dizem que ela também teria um vídeo, que teria imagens que apresentaria a polícia, comprovando a agressividade dele num desses encontros, né? Então, esse é uma questão que está na área policial, que está na área da imprensa mais espetacular, né? Mas o que nos move, né, nesse comentário é chamar a atenção para a responsabilidade de figuras públicas, né? Quer dizer, um presidente da República como o Bolsonaro não pode, né? Ele pode ter todos os problemas, ter todas as posições políticas as piores possíveis, quer dizer, posições de extrema-direita, posições até fascistas, né? Enfim, quer dizer, as pessoas o elegeram, o escolheram, né? Porque talvez gostem e aceitem essa sua visão política. Agora, como presidente, ele tem uma obrigação, né, de assumir uma postura ética diferente, quer dizer, ele não pode, né? Não devia, né? Fazer o que ele faz, dizer o que ele faz, né? Assumir as posturas que ele assume, né? É totalmente incorreto isso aí, né? E outra figura, então, no caso esse, um jogador de futebol, com um grau de relacionamento com o público imenso, né? Talvez uma das figuras mais populares no Brasil. Pergunta para a população brasileira quais pessoas que você conhece, né? Talvez não conheça o Chico Buarque, possivelmente não conhecerão dezenas de políticos, né? Mas certamente conhece o Neymar, né? E certamente conhece o Bolsonaro, né? Então essas pessoas têm realmente uma obrigação, né, de assumir perante a mídia, os veículos de comunicação, uma postura. Aliás, não exatamente diante dos veículos de comunicação, assumir uma postura diante das suas posições, diante dos seus enfrentamentos com a realidade onde eles vivem, quais os veículos de comunicação vão refletir depois. Quer dizer, não é em relação ao veículo, é em relação à sua responsabilidade como presidente da República e como jogador da seleção brasileira, né? Então, é um alerta, né, que a gente faz, né, obviamente sabendo que a repercussão não será muito grande, mas de qualquer maneira é uma posição que deveria ser pensada, né? Figuras públicas têm uma responsabilidade com o seu público, né? E essa responsabilidade é observada e refletida pela mídia. Estaremos na próxima semana com temas ligados à comunicação e à mídia. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se paga.